Boa noite, meus amigos. Boa noite, bem-vindos a mais uma live de Evangelho e Orações, nesse domingo quente aqui em São Paulo. Como vocês estão? Boa noite. Vocês estão bem? Vamos esperar os nossos amigos chegarem. Oi, Aparecida, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Joaquim, como que você tá? Boa noite. Os nossos amigos estão chegando. Oi, Claudiomir. Oi, minha querida Lúcia, como você está? Tudo bem? Eu estou ótimo. O nosso amigo Mário teve um contratempo, a palestra era dele, ele está preso no trânsito voltando do interior. Então eu vou fazer a palestra para vocês e o Mário, se der tempo para chegar, ele faz as vibrações. Oi, Elka, tudo bem? Oi, Úrsula, como você está? Oi, Silvana, minha vizinha, tudo bem? Eu estou bem, estou ótimo. Oi, Marissônia, boa noite, tudo bem? Olá, hein, doutor Renato, vem, Reinaldo, nossa senhora, não estou lendo nada direito. Vem com calma, hein? Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, como você está? Bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava falando, hoje a palestra era do professor Mário, mas ele teve um contratempo, está preso no trânsito voltando do interior e provavelmente ele faça as vibrações finais. Vocês vão ter de me aturar. Tudo bom, Clara? Como que você está? Tudo em paz? Oi, Ana. Tudo bem? Boa noite. É isso aí, gente. Vamos chegando. Oi, Edna, querida. Como você está? Muito bem? Oi, Beth. Como você está? Você está bem? Todos bem? Nesse calor danado? Muito bom, muito bom. Vamos esperar mais um minutinho e aí nós começamos, né? Eu tenho 15 textos para ler, não, estou brincando. Eu tenho só um texto para ler. E aí a gente começa. Né? Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Olá. Eu acho que eu esqueci, eu pulei a Rosana. Seja bem-vinda, Rosana. Todos vocês sejam muito bem-vindos, né? Então são 8h05, já deu um tempinho para todo mundo chegar, né? Com isso, dá tempo de fazer a vibração, de fazer a prece inicial e ler um textinho para vocês. Hoje o nosso tema se chama Monturo, né? E a gente vai falar dele, a lição 121,
do nosso Pão Nosso do Emmanuel. Então, antes disso, vamos dar uma lidinha num texto aqui para a gente refletir, né? E é um texto que está no Correio Fraterno e fala assim: hoje ainda. Não esperes a morte para escolher uma nova existência. Experimenta agora a renovação. Hoje ainda é o problema. Lembra o milagre das horas e ajuda a ti mesmo. Há sementeiras de resposta imediata. Hoje ainda o dever cumprido transforma-se em competência e dignidade. Gentileza converte-se em alheia cooperação. Bondade conquista melhoria e respeito. Renúncia traz simpatia e segurança. Silêncio ante a leviandade traz a bênção da estima. Esforço próprio no estudo acumula a riqueza indestrutível. E disciplina dos impulsos inferiores é capitalização de valores morais. Não te prendas à ideia do futuro. O Cristo que prometeu amparar-nos até o fim dos séculos permanece conosco onde surge o trabalho do amor e da educação. Lembra, pois, as virtudes do agora e aprendemos a começar. Não ouvideis que se esperas por Jesus, no socorro daqueles que vêm do céu, Jesus espera por nós, na pessoa dos mais necessitados da terra. E já que sabes discutir na escolha da luz, afeiçoa-te ao melhor desde hoje, para que amanhã não digas desalentado: passei pela presença do Senhor, contudo eu estava cego e não sabia. Então, meus amigos, meus queridos, vamos fechando os nossos olhos, imaginando esse nosso Mestre Jesus nos abençoando, acalmando o nosso coração e nos protegendo, nos orientando, nos ensinando. E com isso, e com os ensinamentos da renovação em nossos corações, vamos dar mais um início do Evangelho e das vibrações de hoje. Que assim seja. É isso, meu pessoal. Então vamos falar hoje sobre Monturo. Olha lá quem chegou, Reinaldo já chegou. Leda, boa noite também, seja bem-vinda. Então, gente, o nosso tema hoje é Monturo. E o que é Monturo? Vocês sabem o que é Monturo? Eu tive de pesquisar porque eu não lembrava. Monturo é um tipo de um lixo natural, assim, sabe? Que vai decomposto. Tinha um portal do Monturo lá antigamente, onde eles jogavam assim, esse lixo que ia se decompor, sabe? Frutas, legumes, essas coisas. Então isso virava o Monturo, né? Não é um lixão onde você joga roupa, tecido misturado, não. São aqueles alimentos que vão se decompor, né? E com essa decomposição podem virar outra coisa. A lição de hoje que estava para nós é: nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, em Lucas 14:35. Esse é o último versículo de um ensinamento grande de Jesus, onde Jesus está falando sobre o sal da terra, né? Ou que é a coisa mais importante, que salga e tudo. E aí por isso que termina, né? Se o sal não serve nem para a terra, nem para o monturo, joga fora, né? Mas o que ele está querendo aqui? O que associação ele está falando, né? Ele está falando, né? Muito, né?
da gente olhar para nós, assim, olhar para dentro e separar o que a gente tem, as nossas características, e separar em dois tipos. O primeiro tipo das nossas características seriam características que a gente já faz direito, né? Que já está, que a gente considera que está adequado, que são as nossas virtudes. Aquelas coisas de bem e de bom que nós fazemos naturalmente. Então, eu vou citar uma minha. Eu já não mato pessoas. Nessa encarnação, eu não matei ninguém. Então, esta virtude eu já tenho. Eu já não sou mais um assassino. Porque de vez em quando eu tenho tanta vontade de esmagar alguém que provavelmente nas outras eu não passava vontade. Né? Então, já superei isso. Mas na prática, o que a gente está falando, gente, é assim: vamos separar aqui o que nós temos já de virtudes. Né? E às vezes, gente, vale a pena nós pararmos para avaliar o que a gente já tem de bom. Porque a gente fala tanto de reforma íntima, né? A gente fala tanto das coisas que a gente precisa melhorar, a gente fala tanto de tudo que a gente tem de trocar, né, da gente, que às vezes a gente esquece que nós não somos mais tão ruins quanto fomos. Eu vou dar eu gosto de falar uma coisa que é assim: nós hoje somos a nossa melhor versão. Interessante isso, né? Pô, gente cheio de defeitos, cheio de problemas, ansiedades, depressão, outras pessoas com, né, problemas físicos, problemas na família, doença, tudo. E eu posso afirmar para vocês: hoje nós somos a nossa melhor versão. A gente tem potencial para ir mais longe, podemos ir mais rápido, mas hoje nós somos a nossa melhor versão. E isso, gente, quando a gente fala assim, muda um pouco a perspectiva, né, de que a gente não está conseguindo fazer as coisas. Né? Então, a gente separou aquelas nossas virtudes, aquilo que está lá sedimentado como somos com as nossas virtudes. Agora, nós também temos lá algumas oportunidades, né? Que são aqueles nossos defeitos que já estão até adubando, né? Mas que tem potencial ali, hein? Tem potencial para transformar em novas virtudes. Então, a mensagem que eu li no início fala para a gente não perder tempo, para não esperar o dia de amanhã para começar a se modificar. E cada um de nós, não adianta ficar borboletando, que nem diz minha esposa. Né? Não adianta falar assim, não é comigo. Mas cada um de nós temos tópicos, né, que a gente precisa mudar. E nós já sabemos quais são. Ah, fulano é maledicência, né? Beltrano é sei lá o quê, o outro é um vício, o outro é ser, né? Então, cada um de nós, né, tem coisas que já sabe que precisa modificar. Então, o que Jesus está falando para a gente nesse dia, nessa parábola, né, nesse evangelho é: ó, se não serve para a terra, nem para o monturo que vai virar adubo e melhorar a terra, joga fora. Então, o que a gente tem na nossa personalidade, na nossa alma, que a gente sabe que não vai virar nem adubo e nem é terra, já não é nossas qualidades. São os nossos defeitos, aqueles defeitos que estão tão dentro da gente que a gente vai precisar de algum tempo para tirar eles. Então, o tema de hoje, né, esse negócio do monturo, é a gente separar essas coisas. Entender esse caminho, perceber que muitas partes da nossa personalidade são
tem potencial de adubar as nossas virtudes, né? E quando eu penso nisso, como eu penso dessa maneira, né? Eu começo a ver, né? Que a gente tem um caminho bonito a ser seguido. Por que eu digo isso? Porque aqui no próprio texto fala que a terra, para ser semeada e dar frutos, precisa do monturo. Precisa dessa adubação que todos nós chamamos, hoje em dia a gente chama chique, né? Compostagem. Precisa desse negócio para a terra ser mais fértil. Então, né, quando a gente está pensando aqui, e eu estou refletindo com vocês, né, sobre essa lição, o que a gente está falando, né, é que a gente precisa refletir sobre as nossas dificuldades para entender delas como nós ficaremos mais férteis, mais virtuosos, mais atingiríamos mais longe a nossa reforma íntima. A Michelle aqui está escrevendo disciplina, disciplina em todas as áreas. A disciplina faz a gente cultivar e a gente melhorar. A disciplina faz a gente, por exemplo, ser capaz de perder peso. A disciplina faz com que a gente aprenda um novo idioma, aprenda uma nova profissão. É a disciplina, que é a sequência, né, o treinamento que faz com que a gente chegue do outro lado. Né? Você já viu alguma pessoa ficar boa em alguma atividade sem disciplina? Alguém já viu? Não. Mas uma vez eu estava conversando com um profissional de esportes muito, assim, com muito sucesso, e ele me falou uma coisa que eu, que eu demorei muito tempo para entender, porque talvez não me fazia sentido natural, né? Mas vocês vão entender agora. Quando uma pessoa gosta de uma atividade, ela não percebe que ela está sendo disciplinada, né? Então, quando você fala, né? Quando você está fazendo uma coisa que você gosta, por exemplo, lendo um livro gostoso, você não percebe que você está sendo disciplinada e lendo aquele livro 2 horas por dia. Então, muito do que a gente faz, né? Muito do que a gente gosta, né? É nos permite sermos disciplinados sem a gente perceber. Vocês concordam comigo? Aquela mãe amorosa que cozinha para a família inteira, né? Ela tem uma disciplina para conseguir cozinhar tão bem, tão sempre nos horários, tudo direitinho, né? Que leva muito. Oi, Bárbara. Deixa eu complementar aqui quem chegou. Oi, Bárbara. Oi, Michele. Eu não sei se eu tinha te dado oi. Andréia, o Daniel. A Michele está aqui. A Marissone já tinha dado oi. Então, vocês sejam todos muito bem-vindos. Né? Voltando aqui, o que eu queria dizer, o que eu estou refletindo aqui sobre essa disciplina que a Michele escreveu é que disciplina, né, quando a gente gosta, aparece não ser disciplina. E é a disciplina que transforma o nosso monturo, né? Transforma tudo aquilo que a gente está deixando no canto ali, fazendo uma compostagem das nossas almas, né? Se transforma num terreno fértil. Foi isso que Jesus queria dizer. E ele também falava assim: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E essa parte, gente, essa parte é muito mais comum do que a gente pensa. Quantas vezes vocês não viram recados claros de Deus para nós, do plano espiritual para nós, que a gente só foi entender depois que a gente se ferrou? Vocês não concordam? Vocês já não viram isso? Tá.
Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, hoje vocês estão ouvindo que vocês devem cuidar, né, fazer a sua reforma, reformar o seu jeito de viver, para pegar as coisas que precisam ser adequadas, transformar isso em monturo para a sua terra fértil produzir mais. Então, vejam, gente, hoje vocês estão ouvindo isso. Mas se agora, saindo daqui, vocês forem para a cama, dormirem e esquecerem completamente disso, sabe o que vai acontecer? Nada. Vocês tiveram ouvidos e não ouviram. Então, por que a gente repete tanto as lições, né, num centro espírita, na igreja católica? Porque a gente sempre fala das mesmas coisas, porque a gente precisa ouvir, ouvir, ouvir. Alguns precisam falar também, falar, falar, até que chega um dia. Mudar os hábitos exige uma mudança, né, de atitude, uma mudança da nossa cabeça, uma decisão. A gente precisa decidir não fazer mais alguns comportamentos. A gente precisa decidir que tais coisas a gente não tolera mais em nós mesmos. E um espelho para isso, gente, é uma autoavaliação. É chegar e discutir consigo mesmo o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você precisa, né, fazer para se tornar uma pessoa melhor. Né? Quando a gente começa neste caminho, né, a gente começa a ter uma evolução moral constante. Né? Porque não importa a velocidade do passo, o que importa é a gente estar dando esse passo. Mas eu falei muito do nosso monturo, né? Daquele monturo que a gente esconde, daquele monturo, daquele lixão que a gente deixa lá, né? Até cheirando mal e a gente não faz nada. Né? Mas tem um monturo dos amiguinhos, dos colegas, das pessoas que a gente pode ajudar. E a gente tem que tomar grande cuidado aqui para não fazer, como está aqui na lição, os fariseus antigos, que fugiam, desviavam de qualquer sujeira, tentando ficar meio que limpo disso. Mas é o contrário, gente. Quando a gente começa a fugir do trabalho com o próximo, da caridade, porque a gente não quer se misturar, porque a gente não quer se arriscar, porque a gente não está preparado, porque a gente isso, porque a gente aquilo, porque aquilo outro, nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus, nós estamos forçando, né, fugindo do trabalho. E o Evangelho está cheio de exemplos de como lidar com esse sofrimento todo, gente. Então não falta lição para nós. O que falta é a gente tomar aquela decisão. Putz, hoje, a partir de hoje, este hábito, este problema meu eu vou resolver. E veja, a gente sabe como resolver as coisas. É que a gente às vezes decide não resolver. Como assim, André? Como assim? Você acha que eu não quero? Eu acho. Com tanta informação, com tanta coisa que a gente aprende, fazer o errado é opção. É. Ah, mas é tão difícil. É óbvio que é difícil, gente. Ninguém falou que é fácil, mas é opção. Então, qual que é a nossa opção, por exemplo, se a gente quer perder 20 quilos? Quer emagrecer 20 quilos. Todo mundo sabe o que tem de fazer. Feche a boca, coma menos. Coma menos, faça mais exercício. Ande mais, faça um pilates, ande mais, faça um exercício. Isso faz você perder peso.
O que faz a gente se livrar dos maus hábitos? Praticar os bons, os avessos àqueles hábitos. Então eu tenho maledicência, eu tenho o vício da maledicência. Ótimo. Então você já se reconheceu. Já é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou praticar falar bem dos outros. Para cada maledicência, eu vou falar bem. Cada vez que eu pensar mal, eu vou procurar um elogio. Eu só estou brincando aqui, gente, com cada cada um tem o seu estilo. O meu estilo é racional, então eu preciso pensar numa estratégia, né? E a partir disso eu consigo modificar um comportamento com muita dificuldade, mas consigo. Cada um de vocês tem de bolar a própria estratégia para sobreviver e para se modificar. Porque aqui ninguém está perfeito. Se a gente tivesse perfeito, a gente não estava aqui. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos monturos, gente, os nossos lixões, que temos de atuar, tem de limpar a casa, gente. Se a gente não enfrentá-los, sabe o que vai acontecer? Começa a apodrecer. E aí vem uma danadinha de uma dor, de um sofrimento, para forçar a gente a fazer essa limpeza. Agora vocês pegaram, né? Porque vocês sabem, né, gente? Quando tem um lixão perto da gente, se ninguém vai lá e limpa, o que, que aquilo traz? Traz doença. Agora imagine os lixões morais. Né? Os lixões morais estão aqui porque nós não limpamos a nossa mente, nós não nos procuramos purificar. Mas que purificação funciona? É você um santo rezando no meu sofá até ficar limpo? Não, gente, é mão na massa, é sujar a mão. Né? Então é praticar caridade de novo, né? É procurar algo diferente para fazer, sair da zona de conforto, é perdoar o coleguinha que magoou a gente, né? É entender o outro lado, é ter empatia, é não xingar no trânsito, é dar a vez quando alguém tentar passar na sua frente e você não ficar nervoso, né? É entender o filho que está sofrendo e você ajudando, a esposa que briga com você, ou o marido que briga, não é? Então, quando a gente começa a ser ativamente bom, nós estamos enfrentando o nosso monturo. Não é tão difícil. Só exige o que a Michelle escreveu aí. Exige muita disciplina, né? Exige muita e muita força de vontade, né? Então é um trabalho constante. Por isso que a gente não deve querer resolver de um dia para a noite tudo. É muito mais importante a gente resolver sempre alguma coisinha e dando um passo para frente, um passo para frente. Como dizem no ar, é só por hoje. É só por hoje. Hoje eu consigo. Amanhã é outro dia. Então, transformemos nossas misérias em lições. Transformemos nossas necessidades, né? Nossos sofrimentos, tudo isso em lições que devemos aprender. Quando a gente fizer isso, né, nós vamos estar mudando o nosso jeito. Nós vamos estar, né, aprendendo a transformar o nosso monturo, que é feito da nossa própria ignorância. E isso vai transformar tudo que temos num adubo. Como eu falei lá no início, vai transformar a nossa terra de virtudes, né? E aí nós vamos começar a encarar os nossos grandes males.
É isso, gente. A nossa lição de hoje, né, é sobre a renovação dos nossos problemas, das nossas misérias, né, em terra fértil. Hoje a gente não teve, né, assim, a aula que o professor, o nosso grande amigo Mário ia nos dar. Mas com certeza, numa outra oportunidade, ele vai poder contar melhor esse tema para vocês, né? Essa do trânsito precisa de muita reforma íntima, Lúcia. Não acredito, Lúcia, que você fica nervosa no trânsito. Eu não acredito nisso. Ah, meu Deus. O Reinaldo eu já acredito. No Reinaldo eu já acredito. Né? Mas, gente, a brincadeira aqui é nessas pequenas coisas que a gente consegue se domar. É verdade. O trânsito é pequeno, dá para a gente enfrentar. Mas ele simboliza aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos hábitos que a gente pode se transformando ao, nas grandes coisas. Eu aprendo a tolerar o trânsito. Depois eu aprendo a tolerar o marido que fala besteira. Depois eu aprendo a tolerar o filho que desrespeita. E educando, gente. Ninguém está falando aqui para não educar filho. A Lúcia está falando que as aparências enganam. Essa você me pegou, Lúcia. Se eu te visse xingando no trânsito, eu ia ficar surpreso. Ai, ô, Úrsula, ninguém merece mesmo. Mas a gente tem de enfrentar, né? A gente tem de enfrentar as nossas dificuldades, né? Porque tá cada vez mais difícil reencarnar, gente. Tá cada vez mais difícil a gente chegar do outro lado. Tá cada vez mais difícil a gente ter outras oportunidades. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos começar hoje, né, a nossa transformação. Eu vou ler uma última historinha, gente, e o nosso Mário chegou e ele vai encerrar para nós, tá bom? O anjo, o santo e o pecador é um conto desta e de outra vida do irmão X. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta do templo antigo, quando junto aos dois um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo: amigos, Deus seja louvado. O santo: louvado seja Deus. O pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espero o Altíssimo em adoração, dia e noite. O anjo: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: igualmente. Agora desencarnou um infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo: tem horror a criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: dai vossas ordens, Senhor. O anjo: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador:
Determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo, um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos de concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-no com amor, o santo, como descer ao nível de um ladrão. O pecador, ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. E novela-se anos e ano em roca do tempo que tudo altera. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado aí se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Que possamos, meus amigos, nessa semana e nas próximas, sermos o pecador que caminha e que evolui. Boa noite, meus amigos. Vamos trazer agora o Mário para falar com a gente. Tudo bom, Mário, meu querido? Tudo bem, André. Obrigado, viu? Desculpem Sim. o meu atraso, mas foi um imprevisto total. Um acidente na Castelo travou a estrada, fiquei 2 horas parado na estrada. Era para eu Fique ter chegado tranquilo, Mário. aqui A gente 19 horas. e os nossos amigos que me perdoem a palestra que não foi tão boa quanto a sua. Na... Certamente eles não têm que perdoar nada, pelo contrário, só agradecer. Foi de improviso, mas foi de coração. Tá ótimo. Obrigado, André. Obrigado, boa Que noite. Deus, Boa noite a todos. boa Pois não. noite. Então, vamos aproveitar então esses momentos, depois de falar sobre Monturo, né? Certamente o André falou sobre aquele lixo que nós trazemos ao longo da nossa jornada, nas nossas imensas, infinitas, ou melhor dizendo, jornadas, que eles se transformem em ouro, né? Através da experiência. Então, nesse embalar harmonioso, nós vamos mentalizando a figura do Mestre Jesus, sentindo a sua presença, dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores. E vamos então vibrando pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós. Inicialmente, pelo nosso planeta e, em especial, pelos dirigentes das nações. Dizemos sempre no início que vamos vibrar por aqueles que necessitam mais do que nós, porque nós percebemos que muitos dirigentes de nação necessitam mais do que nós. O conhecimento, o ensino, o aprendizado espiritual. Então, rogamos, Mestre Jesus, que eles possam se transformar, que possam, aqueles que ainda não o fizeram, que possam se transformar, que possam assumir as suas responsabilidades junto aos seus povos, para que façam com carinho, façam com determinação, com responsabilidade, o seu compromisso, as suas obrigações. Sempre dizemos, Senhor, e nós sabemos disso, estamos num processo de transição e o nosso planeta se transformará, sim, num planeta de regeneração. E se eles se mantiverem no caminho equivocado do orgulho, da ganância, da vaidade, terão que reiniciar a sua jornada e não aqui.
Então, rogamos que, nesse sentido, Senhor, eles despertem a sua consciência. Vamos vibrando, Senhor, pela paz, e aí envolve também esses dirigentes, que essa paz se estabeleça, Senhor, em todos os cantos. A paz como o Senhor a nos deixou, não a paz da guerra, mas a paz de espírito, Senhor. Que eles possam, de algum momento, em algum momento, melhor dizendo, despertarem para essa paz interior. Nós vamos vibrando também, Senhor, pelas casas de oração, não importa qual é a veia religiosa, que seus dirigentes, Senhor, possam transformar o nosso planeta em luzes através das orações. Que cada um, e não só os dirigentes, mas os seus frequentadores também, possam se irmanar, Senhor, em prece, em oração, formando então aquela egrégora de energia positiva em nosso planeta, para que ele possa, quem sabe, numa velocidade maior, atingir já o nível de regeneração. Nós vibramos, Senhor, pelos orfanatos, onde estão os nossos irmãozinhos menores, que eles possam, Senhor, ter a oportunidade de ter uma família que os guie, que os oriente, que os eduque, a fim de que possam se tornar cada vez melhores, Senhor, na sua jornada terrena. Igualmente vibramos pelos nossos irmãos mais idosos nas casas de repouso, que eles possam formar ali, Senhor, uma família unida, para que eles tenham continuidade na sua jornada, de forma alegre, feliz, com paz e harmonia. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram com problemas de saúde, que se encontram nos hospitais ou que se encontram nos seus lares, que eles possam, Senhor, receber do plano mais alto todo o amparo e toda a sustentação que necessitam para a superação dessa experiência. Que a sua recuperação, principalmente em espírito, Senhor, se faça através de todo o amparo que o plano espiritual pode lhes dar dentro do seu merecimento. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram com questões emocionais, depressão, que eles possam, Senhor, ter o amparo dos bons espíritos, que esses bons espíritos o auxiliem ou os auxiliem a virar a chave, Senhor, a mudar a sua vibração mental, para que eles possam se conectar sempre com um estado mais elevado espiritual, que com certeza, Senhor, essa conexão os fará melhorar e muito. E assim nós vibramos por eles. Vibramos pelos nossos irmãozinhos que retornaram à pátria espiritual de forma prematura, através do suicídio. Que eles tenham, Senhor, o amparo de toda a legião de Mãe Maria de Nazaré, essa legião que ampara os suicidas, essa legião que acolhe-os para que eles possam, Senhor, entender que o ato impensado não lhes trouxe total prejuízo, não, que novas oportunidades lhes serão dadas e que eles resgatarão certamente essa falha, esse equívoco cometido. Nós vamos vibrando também, Senhor, pelos meus outros irmãos que retornaram à pátria espiritual por acidentes, que retornaram à pátria espiritual por questões de saúde orgânica, que esses irmãos percebam que a vida continua, que o estudo continua, que o aprimoramento continua, e que livres do corpo físico poderão deslumbrar o infinito do universo, fazendo-lhes assim uma saúde espiritual de grande elevação, Senhor. Vibramos também pela harmonização de todos os lares. Que todos os lares recebam, Senhor, a sua energia, a energia dos bons espíritos, e que cada um dos seus moradores se sintam em paz, se sintam perseverantes na sua vontade de progredir, de se transformar, para que possam, através da fé, da confiança e de toda essa energia que ali se forma, poder transpor todos os desafios que fazem parte, Senhor, da nossa evolução espiritual e que se apresentam cada dia, no nosso cotidiano. Vibramos também, Senhor, pela nossa harmonização interior. Que possamos, Senhor,
sentir sempre a tua presença através dos nossos mentores, aqueles nossos guias espirituais que se comprometeram a cuidar de nós. Que possamos, Senhor, estar sempre interligados a eles, porque através da intuição eles sempre, sempre nos dão as melhores alternativas de conduta. Então, Senhor, que nos momentos de derrapagem, como eu costumo dizer, naqueles momentos em que nós saímos do prumo, possamos, em imediato, recuperar o nosso prumo através da vigilância constante da oração, para que, enfim, retomemos o nosso caminho reto. Vibramos por todos aqueles nossos irmãozinhos cujos nomes estão no chat da nossa live de hoje, que cada um deles, encarnados e desencarnados, recebam todo o amparo do plano espiritual que necessitam para a continuidade da sua jornada, seja terrena, seja no plano espiritual. E por fim, Senhor, rogamos ao plano espiritual que fluidifique as nossas águas, para que ali seja depositado toda a energia de que nós precisamos, fluídica, para que, ao ingeri-la, Senhor, sintamos a tua energia e, principalmente, Senhor, livremos o nosso pensamento e a nossa mente de qualquer mal, para que possamos, enfim, continuar a nossa caminhada de uma forma suave, tranquila, harmoniosa interiormente, para, como eu já disse, superarmos os nossos desafios do dia a dia. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade do Evangelho, pela oportunidade do aprendizado de hoje, Senhor, em especial, transformar aquele lixo que nós trazemos em virtudes, que isso é fundamental, porque, como disse o Senhor, nenhuma ovelha se perde. E, portanto, que possamos, Mestre Jesus, assimilar todo esse ensinamento, para que realmente esse monturo que nós trazemos seja o ouro brilhante da nossa alma. Que a tua paz, Mestre Jesus, seja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Mário, pela vibração. Chegou Eu que correndo, agradeço. ainda fez a vibração. Tá ótimo. Boa noite, meus amigos. Até a próxima semana. Que Deus ampare a todos. Tenham uma ótima semana. Boa noite, gente. Boa semana a todos. Desculpem meu atraso. Tchau.